Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre as sombras, né, dos arquétipos. Não é um vídeo longo, vai ser um vídeo bem resumido, até porque eu tenho intenção de trazer mais conteúdo falando sobre isso. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já toque o sininho para quando eu gravar, vocês ficarem sabendo, né, dos novos vídeos que vão entrar. Bom, então eu vou falar um pouquinho do arquétipo da Cleópatra. Foi um arquétipo que eu usei durante um tempo. E, e também vou falar um pouquinho do arquétipo da Merlin e da Águia, mas assim é bem resumidamente. Falar um pouquinho como essa questão das sombras quando a gente usa determinado arquétipos. Como que funciona essa questão? Eu vejo muitas pessoas comentando, falando, porque eu usei o arquétipo tal e eu fiquei assim, então não usa aquele arquétipo que você vai. Gente, olha, sério, eu escutei já de um tudo um pouco de pessoas comentando. E assim, ó, o que eu queria chamar a atenção de algumas pessoas é exatamente sobre isso. Arquétipo não é brincadeira, tá? É uma coisa muito séria, tem que usar com muita responsabilidade. E virou moda, eu sei, todo mundo gosta desse assunto, mas não é para benefício do nosso ego o uso dos arquétipos, tá? Então, para mim, sempre foi assim. Quando eu preciso trabalhar alguma questão na minha vida, né? Quando eu preciso de, por exemplo, assim, ter mais foco. Quando é algo para mim evoluir, né? E muitas vezes a gente não tá conseguindo aqueles neurotransmissores, eu automaticamente me conecto com aquele determinado arquétipo. E é por sincronicidade, muitas vezes eu nem procuro. O arquétipo, ele começa a chegar até o meu campo, é como se eu acessasse e aí eu começo a ter visões, às vezes eu sonho com o arquétipo, né? E é isso que acontece comigo, né? Aí eu sei que teve pessoas que me perguntaram no último vídeo que eu gravei falando sobre Lilith, como que ativa um arquétipo. Pra gente ativar um arquétipo, basta você se conectar com ele. Quando você começa a se interessar por determinado arquétipo, que você começa a interagir com ele, a estudar ele, entende? A ter interesse sobre aquele assunto, você automaticamente já tá se conectando com esse arquétipo, já tá ativando ele, tá? Automaticamente. Aí, se você quer potencializar, quanto mais você interage com o arquétipo, quanto mais você olha para o arquétipo, mais você ativa ele, a consciência do arquétipo. E como que funciona a questão das sombras? A questão das sombras é assim. Primeiro a gente vai trazer esse assunto, segundo Jung. A sombra, ela é aquilo tudo que a gente reprime. Ou seja, é tudo aquilo que a gente não tem consciência, né? Por quê? Porque a gente sempre tá mais voltado para fora e a gente não acessa muito o nosso inconsciente. Então, o inconsciente é como se fosse um porão. Imagina uma casa e lá tem um porão onde você guarda tudo que você não gosta, né? Todas as coisas que eu não gosto, eu vou lá e jogo lá no porão. Então, eu não gosto disso, eu vou lá e jogo. É feio, eu jogo lá no porão, porque lá no porão ninguém vê. É mais ou menos isso. Ali fica aquilo que a gente julga.
que a gente julga ser errado, feio, que não faz parte do meu eu idealizado, o eu que eu gosto de mostrar para as pessoas, para a sociedade, né? Então, por exemplo, sensualidade. A gente tem, sei lá, uma ideia muito distorcida do que é ser sensual. Às vezes eu quero ser ousada, mas eu não consigo ser ousada porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu me importo muito com a opinião dos outros. Então eu deixo de ser aquela pessoa ousada, mas eu admiro isso, mas eu não consigo ser aquela pessoa ousada. A Cleópatra era muito ousada. A Cleópatra fez coisas que ninguém fez, entende? E ela não se importou com a opinião de ninguém. Se ela queria determinada coisa, ela ia atrás daquilo. E não importa o que ela tivesse que fazer, ela, se tivesse que passar por cima de quem fosse, ela passava. Aí tem a questão da sombra que tem, né, o lado sombra da Cleópatra era a falta de empatia. Aí vem a questão que eu tava falando das sombras. A sombra é tudo aquilo que a gente reprime. Quanto mais a gente reprime, mais forte a sombra fica, né? E quando a gente usa determinados arquétipos, aquele arquétipo ele vai potencializar aquilo que você reprime. Entende? Se você já tem isso de não ter empatia pelas pessoas, se você já é uma pessoa egoísta, então se você já tem essa tendência a ser uma pessoa mais egoísta, isso vai potencializar. Agora, se, por exemplo, você é aquela pessoa que coloca os outros à sua frente e se deixa sempre para depois, em segundo plano, essa sombra desse arquétipo vai ser uma luz para você, que vai te ajudar a se colocar em primeiro lugar, a impor limites, né? A marcar teu território, dizer não, aqui você não vai invadir, vai ajudar você a se posicionar. Uma das coisas que o arquétipo da Cleópatra ajuda muito é a gente se posicionar. Se você tem dificuldade de dizer não, você vai dizer não. E não importa, sabe? Se vão falar de você, se vão te julgar, se vão virar as costas, você vai dizer não. Então, delimitar um território, se impor, é muito importante isso. E então vai te favorecer esse arquétipo, né? Aí começa a estudar o arquétipo e ver o que precisa, o que talvez vai potencializar. Enquanto eu estiver usando esse arquétipo aqui, eu vou me observar para ver o que eu preciso trabalhar em mim, né? Isso é muito, muito importante. O arquétipo da águia é a mesma coisa. A águia também tem esse lado sombra que se tiver que passar por cima de quem for para alcançar o que ela quer, a águia não tem, né? Ela atropela, ela passa por cima. Tem essa questão da empatia muito parecido com o arquétipo da Cleópatra também, né? E por isso que às vezes vai potencializar se você já tem a tendência a ser assim. Agora eu vou falar um pouquinho. A Merlin, quando eu usei o arquétipo da Merlin, e eu sou muito. Nossa, eu amo esse arquétipo. Porém, eu uso com moderação. Eu tenho até um pouquinho assim de receio de usar. Mas o arquétipo da Merlin potencializou algumas coisas que eu tinha reprimido em mim, né? Eu vejo pessoas falando assim, quando eu usei o arquétipo da Merlin eu fiquei muito carente, porque a Merlin era uma mulher depressiva, tomava muitos remédios e usava drogas. Eu vi pessoas falando absurdos assim, tá? Que o remédio, taxa preta ali, é a droga, né? Ela bebia demais, então eu comecei a beber. Um exemplo, tá, gente? Eu vi pessoas falando isso. Porém, quando tu usa um arquétipo desses, pode potencializar isso, potencializa isso,
Tudo que você reprime, o arquétipo vai trazer à tona, né? Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade que se auto-anestesia das emoções. Quando a gente tá triste, quando as pessoas estão tristes, as pessoas vão beber, vão usar várias substâncias aí para não ter que sentir determinadas emoções. Principalmente porque tem pessoas que julgam que a tristeza é sinônimo de a vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, então ninguém quer ficar vulnerável, triste, ter que sentir isso, então as pessoas reprimem. E aí, quando tu usa esse arquétipo, se você já tem uma tendência a ter depressão, uma tendência a ser carente, né? E a gente entra em ressonância com o arquétipo. Ao entrar em ressonância, a gente começa a potencializar aquilo que é a sombra e também o que é a luz, ela vem para que a gente consiga alcançar determinadas coisas que a gente se propõe a alcançar por estar usando aquele arquétipo. E aonde acontece a catarse é a resistência. Muitas vezes a gente coloca resistência, né? A gente coloca resistência porque que nem a Cleópatra é um arquétipo de ousadia, de realeza, de liderança. A águia, né? A águia, ela lidera. E como que eu, que sou uma pessoa, um exemplo, né? Ao usar um arquétipo. Então, ao usar um arquétipo de liderança, se você trabalha numa empresa e você é mandado, você não lidera. E tem até às vezes dificuldade de se posicionar, de dizer não. Automaticamente o arquétipo ele vai fazer toda uma revolução dentro da sua consciência, porque você já tá numa posição errada. E você já tá vibrando numa outra energia, que não é a de ser mandada ou mandado. Automaticamente você vai colocar seu emprego a risco, né? E vai, talvez, eu já vi relatos de pessoas usarem o arquétipo da águia e ou saírem do emprego porque não conseguiram ficar, ou porque foram mandados embora, né? Então, ao usar determinados arquétipos, pode acontecer isso, de potencializar aquilo que você reprime, que é a sua sombra. A sombra entra em ressonância com o arquétipo, né? A sombra do arquétipo entra em ressonância com a sua sombra, potencializa aquilo que você reprimiu em você, para daí trazer à luz aquilo que você precisa, né? Aquelas qualidades. Um exemplo, eu preciso ser ousada, mas eu tenho muita dificuldade de ser ousada. O meu inconsciente às vezes vai entrar em resistência, eu vou entrar em resistência para ser ousada. Como que eu vou usar esse arquétipo? Entende? Então eu vejo muitas pessoas entrando em conflito com isso e falando que usaram determinado arquétipo, que ficaram assim, ficaram assim. Porque sim, através dos arquétipos, a gente pode estar trabalhando determinadas sombras em nós e potencializando aqueles pontos positivos que a gente quer, que já também existe em nós, né? Lembrando que nós somos o universo, a gente pode trazer todos esses pontos positivos, potencializar aquilo que a gente quer sim, acessar, né, o nosso eu superior e trazer o nosso potencial máximo. Só que, por exemplo, assim, eu quero ter o magnetismo da Merlin, mas eu não estou preparada no momento para lidar com essa ferida da rejeição, que já existe em mim, que é algo que eu já reprimi e que sim, esse arquétipo pode potencializar neste momento. Então, melhor não usar o arquétipo. Então era isso que eu queria falar.
Eu vou parando por aqui, porque esse vídeo eu acho que já ficou muito longo. Mas eu queria bater um papo sobre isso, sobre as sombras, os arquétipos, o porquê que determinados arquétipos faz a gente se sentir de um jeito que a gente não queria, que a gente não gostaria, mas que todos os arquétipos têm luz e sombra, todos. Alguns vão potencializar a sua sombra, né, num nível mais elevado, outros nem tanto, vão potencializar mais ainda a sua luz. E aí você tem que, por isso que é importante estudar muito sobre esse assunto antes de ativar um arquétipo na sua vida. Arquétipo não é brincadeira. Ele pode ser uma bomba. Tem que cuidar muito, porque ao entrar em contato, sim, você pode mudar tudo e o caos se instalar ali. Tem que estar preparado para isso.